cara que eu vou falar hoje, cara, lançou em 2023 o melhor disco nacional do ano, na minha concepção, né? Ele já vinha, assim, de uma linhagem, assim, de uma sequência, aliás, de grandes discos. E depois de 7 anos ele acabou lançando um disco. Cara, esse disco é maravilhoso. Tô ouvindo direto, assim. E até por conta de vir aqui pra falar pra vocês, né? Eu já tinha feito uma resenha logo no começo, quando ele saiu, ouvi no Spotify, né? Mas esse disco aqui tinha que estar na minha coleção, cara, e não seria diferente, né? Eu tô falando de Behind the Tree Chronicles, do Ed Mota. Fica comigo até o final que hoje a gente vai falar um pouco sobre esse descasso. Vem comigo. Fala galera, aqui é o Bro, está começando mais um Minha Vida em Vinil. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre Ed Mota. Pode ser que não agrade todo mundo, tudo bem também, cara. Esse aqui é um programa democrático, onde você pode ou não gostar, tudo bem? Se você já é fã do Minha Vida em Vinil, cara, se você está caindo aqui de paraquedas por conta do Ed Mota, faz o seguinte, deixa seu like aqui embaixo, faça sua inscrição, compartilhe esse vídeo e ative as notificações para não ficar perdendo nada que a gente tem falando por aí, porque Brasilidades é um dos motes aqui do nosso programa, tá? Do nosso canal, aliás. Não deixa de ser um programa, né? Por que não? Enfim, cara, Brasilidades eu falei, né? E o Ed Mota é o cara, o brasileiro mais internacional, acho que eu conheço, assim, por conta nesse namoro, né, que ele tem aí com o Donald Fagen, né? Do Steely Dan, que era do Steely Dan. E essa coisa de amar assim, o soul, de amar o jazz, de amar o AOR, né? Então ele consegue aí de alguns discos pra cá, de vários discos deles pra cá, colocar essa assinatura dele assim, e ele vai evoluindo o som dele então à medida que vai lançando discos, né? Então do AOR pra cá, praticamente do AOR pra cá, só discos maravilhosos, cara. E passados então 7 anos, em 2023, ele chega com o Behind the Tree Chronicles, cara, esse disco maravilhoso, que tem que fazer assim, se fizer assim, vai pegar luz. Ele tá no plástico porque eu quero fazer tipo um meio unboxing pra vocês, né? Então ele lança esse disco aqui, o Behind the Tree Chronicles, cara, que foi lançado em versões brasileiras, que no caso é esse aqui, ó, tá? A versão brasileira é esse disco aqui, ó, em versão de 180 gramas de vinil, tá? Tem também a versão europeia e tem a versão japonesa. Por quê, cara? Porque o Ed Mota é um grande colecionador de discos de vinil. E ele se preocupa com isso, cara, com esse lançamento, com essa qualidade sonora do disco em si, né? Capa e tudo mais. Então, uma prensagem maravilhosa, cara, acima da média dos outros discos que você vê por aí. E a parte sonora nem se diz, né, cara? Você tem aí soul, você tem aqui, como eu disse, cara, ele namorando esse negócio do AOR. Muito desse disco aqui, cara, você vai ver aqui, é um disco assim, mais complexo, sabe? Porque ele sempre quis lançar algo que fosse uma trilha de cinema, né? Então é um disco com uma pegada cinematográfica, assim, sabe? Onde você vai ouvir aqui de grooves a funk, você vai ouvir, como falei, o AOR com pitadas de jazz, cara. Você vai ouvir pianos a lá João Donato aqui no meio, sabe? E uma extravagância muito grande, assim, de coisas da Broadway, né, cara? Tudo isso, assim, sustentado pelo vocal, assim, aveludado do Ed Mota, sabe? E ele mesmo fala, né, cara, quando ele tava criando esse disco aí, ele diz o seguinte, cara, ele sempre falou o seguinte, ó: eu queria criar algo verdadeiramente único com Behind Tree Chronicles. Então, filmes e séries de TVs antigas sempre tiveram um impacto profundo na minha imaginação e na minha musicalidade. Eu queria prestar homenagem a essas influências e usá-las aí como ponto de conexão para criar um álbum que fosse não apenas musicalmente envolvente, né, mas que também levasse os ouvintes a uma jornada nostálgica e cinematográfica. É uma ode à liberdade e um compromisso à arte. E é isso que você vai ouvir aqui, cara. E essa questão mais assim, mais livre, né? Como eu disse assim, para quem também acompanha o Ed Mota, os vídeos que ele tem lançado, todos eles acompanhando o vocal, então parece que você tá dentro de um filme, cara, parece que ele tá narrando uma história inteira. E esse disco aqui parece que faz parte de uma história inteira, sabe? Uma gravação excepcional, cara, uma gravação acima da média. E como eu disse,
músicas marcantes, né? Você tem aqui Slumber Band, a segunda música do disco, cara. Slumber Band pra mim é a música mais legal. Então é onde ele assim, você consegue notar muita coisa, cara, dessas influências que ele tem, dessas melodias, né? E aí você também tem aqui ainda no lado A o Gaslighting Nancy, que aqui é onde você realmente vai ver, cara, que ele abraçou assim esse lado mais Steely Danístico, aonde ele é muito comparado com Steely Dan, sabe? E essas constantes mudanças assim de harmonia, sabe? Cara, me parece assim, ao ouvir algumas coisas assim, tem alguns trechos que parece que foram resgatados do Aja, poderiam estar no Aja dele ali, sabe, meu? De tão fã que ele é. Mas é um disco, fora isso, que em todas as influências que eu já te falei, né? Slumber Band tem uma harpa maravilhosa, que é uma percussão mais latina, assim, essas várias camadas de vocais. É um disco de jazz, cara, mas é um disco de jazz mais contemporâneo, com essa coisa, como eu falei, bem mais cinematográfica. E é o que o Ed Motta, acho, cara, tem a impressão, assim, que o que o Ed Motta sempre sonhou em fazer desde que começou a ser músico. Então, quando ele toma as rédeas da sua carreira, ele consegue fazer as coisas de uma maneira mais do jeito que ele precisa. Porque é um músico acima da média, cara. Ele consegue notar nuances. O ouvido musical do Hit é foda, cara. Então ele consegue trazer os melhores músicos, né? Ele consegue extrair daqueles melhores músicos o melhor deles, assim, para colocar aqui nesse disco, né, cara? E por falar nesse disco, cara, um acabamento de primeiríssima qualidade, né? A começar pela capa que vem com esse plástico aqui, ó. Imitando... Porque assim, cara, o plástico de vinil é uma coisa, mas esse plástico aqui que eu acho que eu só tinha visto até em discos japoneses, né? Ele tem uma preocupação com isso também, então tem aqui, ó, o selozinho da Duitz, a gravadora dele, né? Então você puxa assim, ó, tá ali o plástico muito bem acomodado, o disco, aliás, né, esse plástico. Aí você tem essa capa maravilhosa do Ed Motta aqui, que a preocupação dele é ter feito uma capa gatefold, né? Então você tem ali a foto dele aqui, o rostão dele aqui, depois cara, Behind the Chronicles, ele tomando um chico, muito legal. Lado A e lado B, a produção, composição e arranjado por Ed Motta, então ele ajudou na produção, ele fez tudo, né, cara? Teve a ajuda do pessoal, mas ele que idealizou tudo, sabe? Dentro você vai abrir o disco assim, cara, e você vai ver todas as letras, né? Então as pessoas que gravaram, por exemplo, você tem aqui, ó, na faixa que eu te falei ali do Slumber Band, né? Então você tem ali quem tocou harpa, Cristina Braga, quem tocou bateria. Então, cara, uma ficha técnica muito bem completa, juntamente com as letras das músicas, né? E aí nós temos aqui dentro o encarte, cara, ó. Primeiro vamos falar do encarte, tá? Então, num lado do encarte você tem só uma foto assim, escrito Behind the Chronicles, né? Do outro lado, uma coisa que eu achei muito interessante, cara, pra você que é músico e pra você que acompanha música brasileira, a ficha técnica dos equipamentos, cara, que foram usados. Então, que tipo de amplificadores, tipos de compressores, quais foram os tipos de headphones, de monitores, tudo tá aqui, ó, tudo exemplificado nisso aqui, ó. Então você consegue ver, cara, tudo pensado nos mínimos detalhes. O plástico, cara, que acompanha o disco de vinil, né, protege o disco de vinil, ele já é uma gramatura um pouquinho mais grossa, então você consegue ver, né. Normalmente você compra o plástico, o disco ele vem com o plástico interno mais transparentezinho, né. Esse aqui já pode ver que ele é mais grosso, então pra você ver, é aquilo que eu te disse, cara, é o cuidado do colecionador, é um disco de colecionador feito para colecionador. E é um disco de 180 gramas, né, com o selo da Duitz ali, ó, tá? Onde então vai aparecer ali as músicas e tudo mais, os dois lados. Cara, simplesmente uma obra-prima lançada por esse jovem senhor chamado Ed Motta, aonde ele tem esse retorno depois de 7 anos, como eu falei, de maneira assim muito brilhante, sabe? É um disco que me impactou de primeira.
Talvez, cara, para algumas pessoas seja um pouco difícil de ouvir na primeira vez, tem que ouvir mais de uma vez para você se acostumar com esse som, né? Porque é um disco muito bem trabalhado, como eu falei, cara, tem um lado assim de ser pensado como uma trilha sonora, né, de um filme cinematográfico, enfim. Tem muitas dessas coisas da Broadway, sabe? De você, às vezes, estar assistindo, sei lá, uma peça de teatro na Broadway e ter aquela orquestra tocando na frente. Ele pensou nisso aí, cara. Então, era pensando assim, sabe? Mas isso aqui prova, cara, que a música tem um poder, assim, que transcende fronteiras, sabe? Acaba despertando aí a imaginação da gente, né, cara? E eleva a nossa alma, sabe? Então, é isso que eu sinto quando eu ouço esse disco, sabe? E o Ed Mota prova aí, cara, mais uma vez, que é uma força do mundo na música. Algumas pessoas, às vezes, mesmo não gostando, vão concordar comigo que isso aqui é muito bom. Pra quem eu apresentei e gostou, cara, mesmo a pessoa, às vezes, que é fã de um rock um pouco mais extremo, assim, um pouco mais metaleiro, né? Acaba concordando que é um disco muito bom. Talvez não esteja no radar deles, ouviu, assim, talvez esteja falando pra me agradar, enfim, vai saber. E eu quero saber agora a tua opinião, cara. O que você achou desse disco? Você já ouviu esse disco aqui, o Behind the Chronicles, do Ed Mota? Cara, teve várias entrevistas aí que ele deu em alguns canais, né? No canal do Alta Fidelidade, principalmente no canal do Som de Peso, onde eu me senti muito representado. Todas as perguntas que eu sempre quis fazer pro Ed Mota, o Bruno Ascari conseguiu resgatar. Então você vai notar todas essas influências, vai ver que todo mundo fala muito bem, inclusive aqui, né, porque a gente acha, não temos certeza que sim, é um discaço, cara, o melhor do ano de 2023. E ainda vou trazer mais discos de 2023 que estão para chegar aí, por conta da Noise, né? Só que a Noise já tem um probleminha que a distribuição dela é muito longa, mas enfim, quando chegar, cara, nós vamos falar para vocês aí de alguns outros discos que foram lançados em 2023 também. O fato é, cara, que eu gostaria de saber de você agora, tá? Se você ouviu esse disco, se você ouviu o que você achou, o que você tem notado sobre a Ed Mota, se você é fã, se você não é. Se você vai ouvir o disco depois desse vídeo, né, cara, então você comenta aqui embaixo pra mim. E se você ouviu e gostou, qual a sua música preferida? Então comenta aí embaixo, tá? Aproveita para se inscrever, tudo aquilo lá. E é isso, cara. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Aqui agora a gente vai falar muito mais sobre brasilidades combinadas. É isso. Cara, muito obrigado de coração a todo mundo que tem acompanhado minha vida em vinil. Só tenho a agradecer mesmo, cara, agradecer de coração a tudo que tem acontecido. A todas as pessoas que acompanham, comentam e divulgam a minha vida em vinil. E é isso, cara. Continuem, que a gente tá aí com muita novidade por vir também, tá bom? Beijão, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!